Então hoje vamos falar um pouquinho aqui da sustentabilidade económica e qual é que é a relação com os acionamentos. Eu não sei se vocês conseguem entender, porque é que o meu português é um pouco ruim, né? Eu estou aprendendo agora, mas eu prometo que eu vou melhorar aí. Bom, mas então a ideia é passar para vocês uma breve visão do que é que a Danfoss entende como sustentabilidade económica quando nós falamos principalmente de automação industrial. Bom, então essa é um pouco a ideia da agenda dessa pequena conversa. Vocês fiquem à vontade para interromper caso tenham alguma dúvida. Então vamos falar um pouquinho de consumo de energia em sistemas de acionamento, regulação de velocidade, classificação de componentes energeticamente eficientes, reaproveitamento de energia com um foco em unidades regenerativas, refrigeração e filtros, economias inteligentes e também um tema que está muito na moda e fala-se muito da parte de hibridização. De que forma é que nós podemos conciliar mais do que uma fonte de energia para fazer a alimentação de sistemas. Bom, a Danfoss ela tem 4 divisões. Ela é constituída pela parte da refrigeração, a parte de aquecimento, a unidade de negócio de aquecimento, a parte de drives, que essa aqui é a unidade que eu pertenço. Drives significa inversor de frequência, conversor de frequência ou qualquer acionamento para fazer o controle de motor elétrico. Vocês vão ver que está mudando um pouquinho, está indo um pouquinho mais além do controle do motor elétrico, mas a ideia inicial então é essa de realizar o controle de motores elétricos. E depois tem a parte de Power Solutions, que está relacionada com hidrostática, hidráulica e sistemas de pneumática também. Então, basicamente, isso aqui é uma ideia geral do que é a Danfoss. A Danfoss, para vocês terem uma ideia, ela é uma empresa que tem um footprint global, ou seja, ela está localizada em diversos países, eu diria mais de 50 países, com diversos centros de inovação, também espalhados globalmente. No Brasil é onde está todo o time gerencial que faz o atendimento para a América Latina, então todos os colegas da Danfoss do Brasil eles atendem de forma regional a América Latina e é uma empresa que desde a sua criação ela colocou mais de 18,5 milhões de conversor de frequência no mercado. Então significa que essa quantidade de equipamentos ela coloca-nos como o market leader nessa indústria de drives. Em termos de faturação, nós não somos o líder de mercado, mas em termos de unidades produzidas, nós somos o líder de mercado. Ok, aqui é mais um pouco então da pegada global da Danfoss. Nós temos por exemplo, aqui nas Américas temos um centro de desenvolvimento de aplicação para a região e no Brasil nós temos um centro de competência ou de excelência para desenvolvimento da solução. Independentemente do mercado, mas com um foco bastante interessante na parte de óleo e gás, alimentação e bebida, setor naval, açúcar e álcool. Então nós temos uma atuação meio que transversal em diversos acionamentos. Aqui é uma das linhas de produto, tá? Então essa aqui é a linha VLT, ela é uma das linhas de produto originárias da empresa Danfoss e que é bem comum encontrar em qualquer tipo de indústria onde é necessária uma automação. No Brasil é bem comum encontrar, por exemplo, no segmento de alimentação e bebida. Aqui é uma outra linha de produto para equipamentos para potências de maior potência, então quer dizer que com o portfólio atual
nós conseguimos trabalhar com acionamento de motor elétrico até 5.3 megawatts, quer refrigeração a ar, quer com refrigeração líquida. Bom, falando um pouco de consumo de energia, é comum encontrar vários componentes de acionamento na indústria. Um dos componentes mais utilizados e que é o maior consumidor no setor industrial é, sem dúvida, o motor elétrico. E o motor elétrico, devido principalmente à sua característica da construção, ele tem a possibilidade de ser otimizado o consumo e também de realizar uma adequação à aplicação em causa. Então significa que cerca de 45% da energia consumida em termos globais, ele é oriundo, é originário então da motorização do motor elétrico. O setor terciário, nomeadamente a indústria, ele é responsável por uma das maiores fatias de consumo de energia. Então estima-se que o consumo de energia proveniente do setor terciário, da indústria, ele é entre 65% e 75%. Então isso seria a melhor estimativa para classificar energeticamente o consumo desse setor terciário. Aqui nós temos uma pequena imagem de como é que pode ser dividido um sistema de acionamento. Nós conseguimos identificar quais são os principais sistemas onde nós podemos realizar alguma intervenção, utilizando quer componentes mecânicos, quer componentes elétricos, para otimizar o nosso consumo. Então significa que as aplicações mais comuns que nós encontramos, quer na indústria, quer fora da indústria, por exemplo, a elevação residencial, eles tratam-se de sistemas que têm um potencial elevado para reduzir o consumo de energia. Então aplicações como correios transportadores, elevações ou extrusoras, então eles podem ser acionados utilizando o motor elétrico. Para além disso, devido principalmente à carga característica da aplicação, existem aplicações que nós chamamos de carga quadrática, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que eles permitem ter uma economia substancial quando comparada com o sistema tradicional, ou seja, uma aplicação de carga quadrática comparativamente com uma aplicação onde nós vamos necessitar de um torque constante, ele tem um potencial muito mais elevado de realizar uma economia. Então, quer dizer que esses são, eventualmente, alguns potenciais sistemas que consomem energia e que também podem ser alvos da nossa análise. A regulação da velocidade. Então, o motor elétrico, principalmente na sua concepção original, ele foi desenvolvido para trabalhar com uma frequência fixa. Então significa que originariamente o motor elétrico foi desenvolvido para trabalhar com uma velocidade fixa. Então, se nós olharmos para o que hoje nós temos na indústria, as aplicações que encontramos, nem sempre elas necessitam de trabalhar com a velocidade nominal. Então, essa adequação, a possibilidade de flexibilizar a velocidade de saída do meu sistema, ela pode ser realizada através da utilização desse inversor de frequência. Então, o inversor de frequência, ele tem essa capacidade. Ele vai adequar a frequência de funcionamento do meu motor elétrico, atuando diretamente na magnetização, para que possa trabalhar com uma velocidade em função da minha necessidade. Então, com isso, nós conseguimos ter uma otimização do nosso processo, uma redução do desgaste mecânico e, por conseguinte, também obter uma redução do consumo de energia. Aqui tem os diversos tipos de partida do motor elétrico que são mais frequentes, ou eu diria que aqui nós conseguimos ilustrar
praticamente todo o tipo de partida utilizado na indústria. Então, comumente nós utilizamos então a partida direta, onde não existe qualquer acionamento ou qualquer controle externo para regular a velocidade do meu motor elétrico. Nós temos uma partida estrela-triângulo, tá? Que para vocês terem uma ideia, uma partida direta, quando nós ligamos o nosso motor elétrico diretamente à rede de alimentação, o motor ele pode consumir até 20 vezes mais a corrente nominal. Então significa que para todos os componentes que estão conectados no sistema pode ser um problema. Podemos ter um problema no transformador de alimentação, podemos ter um problema com a proteção fusível e todos os componentes que estão atrelados no sistema. E aqui, para vocês terem uma ideia, a partida direta, ainda que isso não se verifique, a concessionária obriga que para potências superiores a 7.5 kW que se utiliza uma partida que não seja a direta, principalmente devido a esse impacto que nós vamos ter nos componentes, nomeadamente, por exemplo, um transformador de alimentação. Depois temos então o estrela-triângulo, que também é bastante utilizado, todavia, quando existe a comutação da estrela para o triângulo, nós vamos ter um pico de corrente que também não é considerado. Para além disso, o motor, quando tem uma partida estrela-triângulo, ele tem que trabalhar com um motor de duplo enrolamento. Então significa que quando trabalhamos com um motor duplo de enrolamento, o rendimento do motor elétrico ele vai decair obrigatoriamente. Soft Starter, o que faz o Soft Starter? O Soft Starter ele vai realizar uma partida suave até atingir a minha velocidade nominal e vai reduzir também, vai realizar uma parada suave de acordo com um tempo pré-ajustado. Só que o Soft Start ele tem uma característica, ele é dependente da carga. Então significa que se eu tiver uma carga bastante indutiva, a parada regulada no Soft Starter ela não vai ser exatamente aquela que nós necessitamos. E depois temos o inversor frequência. Com o inversor frequência nós vamos conseguir ter uma regulação da velocidade, um controle da corrente adequado em toda a gama da operação. Então vejamos aqui, pode rodar por favor? Isso aqui é uma partida direta. Isso é o que acontece quando nós temos uma partida direta. Então significa que o motor ele vai puxar a carga necessária para fazer o acionamento. Então significa que esse pico que vocês, que é audível, é o que vão sentir os componentes do meu sistema. Então quando nós trabalhamos com uma partida direta conectada no transformador, esse pico ele é sentido no transformador e proteções. Estrela triângulo. Partiu. Vejam um instante da comutação. Então temos a mesma coisa. Então quer dizer, ainda que a partida seja controlada, no instante da comutação da estrela para o triângulo, nós imediatamente nesse instante nós vamos conseguir atingir uma corrente que pode ser até 15 vezes o valor da corrente nominal. Então esse ruído que vocês escutaram é o que o motor, do ponto de vista elétrico e mecânico, ele vai sentir. Pode... Soft Starter. Então aqui a partida ela é controlada com uma rampa de aceleração. Aqui o que é que acontece? A partida é controlada, nós conseguimos controlar a corrente até um valor aproximado de 4 vezes a corrente nominal. Todavia, quando a corrente nominal é atingida, o acionamento é bypassado. Então significa que o motor vai rodar sem existir qualquer proteção. Tá? Aqui é então o controle com inversor frequência. O que é que acontece? A frequência é controlada, então aqui nós temos um controle total sobre a frequência. Nós podemos utilizar sensores de pressão, de vazão, de fração
tudo o que for necessário para regular a velocidade. Então significa que nesse caso aqui nós estamos otimizando a nossa solução para trabalhar com uma frequência diferente da nominal, que seria o caso de 60 Hz, que é o que acontece com qualquer uma das outras soluções. Para além disso, vocês vejam aqui, de acordo com o feedback do sensor de pressão, o inversor entra nessa função Sleep Mode. Então significa o quê? Que não há um consumo de energia. Vejam qual é o valor da corrente, ou seja, o meu equipamento ele está aguardando que haja uma variação do sinal, nesse caso aqui do sinal de pressão, para fazer a variação da velocidade. Bom, quando nós funcionamos, quando nós falamos do tipo de aplicação existente na indústria, existem praticamente dois tipos de carga. Carga constante significa o quê? Que eu vou necessitar de debitar um torque máximo, tá? Dependendo da minha frequência de operação. Ou seja, o drive ele vai ter um controle que nós chamamos de vetorial, que vai obrigar que o motor debite o torque máximo necessário para aquela frequência. Então eu tenho aqui o meu gráfico com torque e velocidade. Então isso aqui é o que acontece quando nós trabalhamos com um inversor de frequência. Variamos a velocidade e, por conseguinte, o torque ele vai variar com essa variação da velocidade. Então significa o quê? Como a potência mecânica ela é diretamente proporcional ao torque, então significa que se eu realizar a variação da minha velocidade e adequar ao meu processo, a minha potência mecânica ela também vai ser ajustada. Então, por exemplo, aqui o que eu tenho, imaginem que vocês têm uma correia transportadora ou um transportador. Na situação normal, onde eu trabalho com a minha frequência máxima, significa que eu vou ter no meu inversor também a minha tensão máxima. Porquê? Porque no funcionamento do inversor, a tensão ela varia com a frequência. Então, se eu variar a minha frequência, significa que com 60 Hz eu vou ter 400 Hz, 400 volts. Mas se a minha aplicação não necessitar de rodar em 300 Hz, significa que eu vou reduzir também a minha tensão na mesma relação. Então significa o quê? Que se nós utilizarmos a conhecida a equação da potência, variando a tensão, eu vou inevitavelmente variar também a minha potência de saída. Então o que nós necessitamos é entender o que é que o nosso processo necessita e em função do processo, em função do processo, eu vou adequar a velocidade, porque ela é primordial para obter ganhos de energia. Essa aplicação, esse tipo de carga é para aplicações de carga quadrática. E o que é que são aplicações de carga quadrática? A aplicação de bombeio, ou de bomba, ou de ventilação, onde a minha potência necessária, ela varia de forma exponencial com a variação da velocidade. Então significa o quê? Que eu não necessito do meu torque máximo no instante inicial, tá? No instante inicial o torque necessário ele é próximo de zero, eu diria, e com a variação da velocidade, nesse caso aqui que está denominado por fluxo, eu vou ter então aqui uma curva exponencial que me vai dar a potência necessária do meu sistema. Significa o quê? A minha potência final ela vai ser igual à minha potência inicial dividida pelo cubo da relação da variação da velocidade. Eu tenho aqui um exemplo se eu reduzir em 20% a minha velocidade de funcionamento, eu vou ter uma potência final 50% inferior ao meu instante inicial. Então, principalmente para aplicações que envolvam carga quadrática, é prioritário entender qual é que é a curva de funcionamento. Qual é que é a curva de funcionamento da bomba? Porque se nós voltarmos lá atrás, nós sabemos que o motor elétrico ele foi projetado para trabalhar a 60 Hz. Mas eu nem sempre eu vou necessitar de trabalhar com a minha bomba nessa frequência. E para além disso,
talvez 60 Hz não esteja de acordo com o valor necessário para acionar a minha bomba. Então, isso aqui é um ponto que também deve ser tido em consideração. Então aqui, se eu otimizar o meu funcionamento, passando o meu ponto de operação para a necessidade real, de acordo com as leis da afinidade, eu vou conseguir então ter uma redução substancial do meu consumo. Para além disso, principalmente em aplicações de torque constante, se eu conseguir adequar o meu processo, a velocidade do meu processo, eu vou garantir que eu vou reduzir o meu número de paradas. Porquê? A adequação, ao reduzir a frequência de 60 Hz para uma frequência otimizada, vai garantir que eu não vou necessitar de parar. Ou seja, eu partir e parar uma aplicação vai originar inevitavelmente um desgaste mecânico. Quando nós falamos de desgaste mecânico, pode ser um desgaste do motor, do redutor ou dos elementos de transmissão de potência. Aqui temos um pequeno exemplo de uma operação não utilizando o inversor de frequência. Vocês vejam, para realizar o mesmo processo eu tive imensas paradas. Isto aqui é partida parada. E cada vez que eu faço isso, eu vou ter um consumo adicional para partir e parar a minha aplicação. Então, adequando a velocidade ao meu processo, eu vou conseguir então ter uma velocidade que me vai ajudar a reduzir o número de partidas e paradas. Isso aqui é um estudo, né? Então a ideia é que existe uma estimativa que em 2020, também não falta muito, que a maior parte das aplicações existentes, elas já vão ter o inversor de frequência como uma commodity, ou seja, todos os motores elétricos, ou a maior parte dos motores elétricos instalados em aplicações novas, eles vão vir com o inversor de frequência como um equipamento padrão. Depois eu passo para vocês a apresentação, se vocês quiserem. Isso aqui é um estudo interessante, ele é da Universidade de Coimbra, que ele fala um pouquinho de qual é que é o potencial de economia para diferentes aplicações. Então o que nós temos aqui, nós temos a aplicação de bomba, ventiladora, compressador de ar, transportadora, e uma estimativa de qual é que é a potência média economizada utilizando um inversor de frequência e a sua aplicabilidade. Então significa que praticamente com essas duas colunas nós conseguimos ter uma referência de qual seria o consumo originado pela utilização desse tipo de acionamento. Se nós formos comparar um investimento necessário para comprar um motor de elevado rendimento com inversor de frequência, eu diria que o investimento para comprar um inversor de frequência ele é mais elevado do que o investimento para comprar ou para adquirir um motor de elevado rendimento. Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais à frente. São as classes de rendimento de motor elétrico, IE1, IE2 e IE3. Já também IE4, mas esse estudo ele compara IE1, IE2 e IE3. Então, ainda que o investimento seja menor, isso aqui é um exemplo para um motor de 7.5 kW, as economias geradas pelo inversor de frequência comparativamente com a do motor elétrico, ela é muito diferente. Ela é muito diferente, porque vocês veem aqui essa referência do payback do inversor de frequência, ela é muito baixa. Então, principalmente quando trabalhamos com a aplicação da carga quadrática, nós falamos de equipamentos que têm um payback inferior, eu diria em muitos casos, a 1 ano. Então essa otimização, não só da energia e do desgaste mecânico, ela vai originar uma economia bem rápida. Classificação de componentes energeticamente eficientes. Então nós falamos de inversor de frequência. Existem algumas, talvez alguns de vocês ainda façam faculdade, nós temos uma série de definições quando nós trabalhamos com energia. Temos energia cinética, temos energia potencial, temos energia elétrica e qualquer uma delas pode nos ajudar a caracterizar a eficiência de um sistema. Mas
Normalmente, principalmente para entender o payback de um sistema, a mais utilizada seria a energia vezes o tempo, perdão, a potência vezes o tempo. Então, essa seria sempre o modo mais fácil de entender ou de avaliar um investimento. O que nós temos aqui, para além do cálculo da energia, nós temos que entender quais é que são as perdas que estão associadas ao nosso sistema. Então, significa que quando nós falamos de potência de perdas, tá? Ou seja, as perdas associadas ao equipamento em si e não ao sistema, ou seja, a eficiência aqui pode ser do inversor, mas também pode ser do motor elétrico. Significa o quê? Que a potência de perdas ela vai ser a diferença que eu tenho entre a potência de entrada menos a potência de saída. Então é necessário entender quanto eu necessito de gerar na minha entrada para ter a potência necessária na saída. Então, quando nós falamos em eficiência, é necessário entender o processo, mas também o quão eficiente é o nosso componente. E pode ser um motor elétrico, pode ser um inversor de frequência, pode ser uma correia para um elemento de transmissão de potência. Qualquer um deles é, então, alvo dessa razão. Essa razão aqui é do rendimento. Então, quando nós falamos de rendimento, também temos então a razão entre a minha potência de saída e a minha potência de entrada. Então, quando nós formos selecionar a melhor solução para o nosso acionamento, nós temos que entender o que significa cada uma dessas variáveis. Porque, normalmente, nas etiquetas de identificação sempre tem o rendimento. Tá? E muitas das pessoas nem olham, é o rendimento, o que é isso? É quanto eu necessito de gerar na entrada para ter a potência necessária da saída. Então, por isso é importante considerar todas essas variáveis. Bom, mas olhando para um sistema de acionamento no seu todo, nós temos essa equação que normalmente eu falo que é a equação fundamental do rendimento. Então, nós temos que olhar para o nosso sistema realizando uma avaliação do rendimento de cada componente. Se vocês pensarem num sistema ideal, imaginemos um motor elétrico, um inversor, um elemento de transmissão de potência, que pode ser uma correia de tração, e mais alguns componentes. E se vocês considerarem que todos os componentes têm 99% de rendimento, vocês façam essa multiplicação. 99 vezes 99 vezes 99 vezes 99. E vocês vão verificar que o sistema mais eficiente possível que vocês vão poder encontrar no mercado, tudo com 99% de rendimento, no final ele já tem um rendimento de aproximadamente 90%. Imaginem que vocês têm um redutor de transmissão com um rendimento como um coroa sem fim de 50%. E vocês colocam um motor de elevado rendimento, um inversor com 98% de rendimento e depois colocam um redutor coroa sem fim. Então vocês têm o quê? 99 vezes 99 vezes 50. E façam as contas de quanto é que é o rendimento que vocês vão ter na vossa aplicação. Então aí o que nós temos que refletir é qual é que é a potência que eu necessito na entrada para gerar a saída. Então quando formos selecionar, temos que olhar sempre para um todo. Então tem diversos tipos de classificações de rendimento. Ou seja, é algo que já é standardizado. Para inversores de frequências tem essa norma, essa 50598, que ela realiza a classificação do inversor de frequência. Então, quando vocês forem selecionar um inversor de frequência para a vossa aplicação, o ideal é que vocês selecionem um equipamento que tenha o rendimento mais elevado, que é 1 e E2. A mesma coisa acontece para motor elétrico. Ou seja, nós temos E1, E2, E3 e E4. E quando olhamos para a nossa aplicação, vamos realizar exatamente a mesma avaliação. Ou seja, selecionar qual é que é o motor com o rendimento mais elevado. Todavia, é necessário ter algum cuidado, principalmente quando falamos de motor de elevado rendimento. Vocês veem que a maior parte dos fabricantes de motor elétrico, eles apregoam ou querem empurrar, querem vender sempre o motor com a classe de eficiência mais elevada. Mas isso pode ter se a análise não for feita de forma adequada, pode ter alguns dissabores. Significa o quê? Se vocês forem substituir um motor de baixo rendimento por um motor de elevado rendimento, e se não adequarem a velocidade da operação, no final vocês podem ter um aumento do consumo
e não uma redução. Vejam aqui, ó. Aqui eu tenho a diferença do rendimento do motor IE1, vamos até o IE3, até o IE3. Então significa que nós temos aqui 4 pontos percentuais de variação de rendimento. Então nós temos que pensar se realmente faz sentido fazer esse investimento. Porque 4 pontos percentuais em potências baixas não significa nada. Então significa que aqui que o tempo de amortização do vosso investimento ele pode ser muito largo. Se nós olharmos para a velocidade nominal, o que é que acontece? O IE3 ou o IE4, a velocidade nominal, principalmente devido ao menor deslizamento, ela é maior. Imaginem que vocês têm uma aplicação de carga quadrática. O que é que acontece na aplicação de carga quadrática? A potência ela é proporcional ao cubo da velocidade. Então o que vocês fazem? Trocam o motor IE1, colocam o motor IE3 ou IE4, o que é que acontece na potência? Ela sobe. Então, significa o quê? Que vocês pensam que estão trabalhando com uma aplicação eficiente e principalmente devido a ter estamos falando de uma aplicação de carga quadrática, o consumo vai subir. Ainda que o motor de elevado rendimento ele tenha uma corrente de consumo menor, ele necessita ter a adequação da velocidade. Porque ele só por si ele não vai trazer benefícios. Pode avançar. Então essa seria... e outro ponto importante é que essa seria a curva de rendimento do motor elétrico. Então, se nós não olharmos a aplicação e o dimensionamento correto, significa o quê? E isso acontece bastante. Eu diria que grande parte das aplicações industriais, elas estão sobredimensionadas. Ninguém vai dimensionar um motor para trabalhar a 100% da carga. Pelo menos eu não faço isso. Porquê? Porque o cara vai ligar e vai dizer assim, esse negócio não funciona. Porquê? Você subdimensionou. Então, sempre tem aquele coeficiente, né, que nós chamamos aqui esse fator, você sabe o nome, não é? O que é que acontece com esse fator? Significa que essa curva aqui, eu diria que ela poderia estar até de outra forma, que é o rendimento que nós encontramos nas tabelas dos motores, o rendimento máximo, ele fica entre 75% a 100% da carga. Quando nós trabalhamos com uma aplicação sobredimensionada, eu diria que a maior parte delas, ela fica, eu diria, entre 25% a 50%, muitas funcionam aí, vocês não estão tirando nada. Vocês não estão tirando proveito do motor. Por quê? Porque ele realmente só tem um rendimento melhorado, ou melhorado, posso dizer, aqui. Então, estamos comprando, é gato por lebre. Ou seja, é eficiente, é muito mais eficiente. Quanto é que é? É 4. Mas a velocidade aumenta. Aumenta. Mas o que é que isso faz em carga quadrática? Dispara. Por quê? Porque a potência é proporcional ao cubo da velocidade. Então vamos pensar, vamos adequar, vamos entender onde é que nós estamos funcionando. Eu tenho uma bomba, troco a bomba e coloco um motor de elevado rendimento. Assim, mas tem variação da velocidade? Tem. Funciona onde? 40%, 50% da carga. Meu, esquece isso. Não troca, está rodando, deixa rodar até rodar. Então, motores que estão funcionando, nós temos que analisar com bastante cuidado qual é que é a forma que nós queremos trabalhar. Então queremos tirar o máximo partido e temos realizado dessa forma. Bom, aqui é um exemplo. Quando nós trabalhamos uma aplicação e quando essa aplicação, quando fazemos uma parada, nós temos a energia regenerativa que nas aplicações normais ela é dissipada sob a forma de calor, se não tiver um módulo regenerativo. Pode rodar? Quando nós trabalhamos com um motor de elevado rendimento, esse motor ele tem um menor deslizamento e o rotor tem uma maior inércia. Então significa o quê? Que no meu instante inicial, principalmente devido a essa menor inércia, uma maior inércia. Devido a essa maior inércia, eu vou necessitar de uma potência adicional na minha partida. Então a inércia também importa aqui, Então significa que eu tenho uma maior inércia. Por conseguinte, ele vai ter um consumo adicional na partida. Pode rodar? A mesma coisa acontece na parada. Ou seja, para eu parar um equipamento com uma inércia mais elevada, então significa que eu vou ter um consumo adicional. Então, onde é que o motor elétrico ele realmente é mais vantajoso? Quando nós trabalhamos num processo contínuo.
é quando ele trabalha exatamente na sua velocidade máxima. Pode rodar. Então, pelas contas que nós fizemos atrás e comparando um motor de baixo rendimento com um IE2, significa o quê? Que para que eu consiga amortizar o meu investimento, eu não posso ter uma aplicação que tenha muita partida e parada. Então, se é da energia igual à potência vezes o tempo, então eu tenho uma variação de energia no meu instante inicial e tenho essa aqui é o que eu consigo economizar. Então, significa que o quê? Que o tempo mínimo que eu tenho que garantir que a minha aplicação funciona para realmente ter um retorno efetivo, nesse caso aqui seria 1.5. Isso é 1.5 segundos. Isso é para uma aplicação com uma potência baixa, mas o mesmo exercício pode ser feito para uma potência mais alta. Bom, aqui a diferença de rendimento, nós já passamos, eu estou correndo contra o tempo. Bom, aqui, outro ponto importante, quando trabalhamos com redutor, ou seja, redutor de velocidade, selecionar o redutor adequado para a minha aplicação. Como eu falei lá atrás, o rendimento global do meu sistema é a multiplicação dos rendimentos. Então imaginem, a mesma coisa, redutora coroa sem fio, para vocês terem aqui uma ideia, dependendo do número dependendo da relação de transmissão, ele pode ter mais ou menos estágios de engrenagem. Então significa que eu posso trabalhar com um redutor de velocidade com um rendimento de 50%. Então estamos trabalhando com um motor de elevado rendimento com um motor de elevado rendimento com um motor com rendimento muito baixo. Então isso é óbvio, vai afetar inevitavelmente a minha aplicação. Esse é um tópico que cada vez mais tem sido falado, principalmente de hibridização. O que significa hibridização? Ele pode ser utilizado em diversos tipos de aplicação, mas não é mais do que trabalhar com mais do que uma fonte de geração de energia. Ou seja, trabalhar com várias fontes de energia em paralelo. Pode ser, como temos aqui o caso de um sistema híbrido, que eu tenho um carro híbrido com um motor de combustão com um motor elétrico. Ou seja, um motor que utiliza um combustível como a gasolina ou a alimentação por bateria. Onde isso é utilizado? Pode ser utilizado em qualquer indústria. Ou seja, eu posso utilizar esse tipo de solução para garantir a confiabilidade do meu sistema. Eu posso substituir um gerador diesel por um sistema de alimentação de bateria. Onde é que nós podemos encontrar? Aqui outra vez, em qualquer tipo de aplicação. Então, o nosso inversor frequencial tem a capacidade de ser carregado por aplicação regenerativa. Tá? Imaginem que vocês têm uma aplicação de uma ponta rolante que no momento da regeneração ele vai carregar a minha bateria e caso haja uma perda de alimentação, a bateria assume o controle. Então ela automaticamente consegue garantir a operação sem haver uma quebra de energia. Este aqui é valores estimados de perdas financeiras associadas a perdas de energia e normalmente utiliza o sistema como UPS. Mas, por exemplo, é muito mais difícil utilizar uma UPS numa embarcação ou num barco. Então, o que nós fazemos? Nós utilizamos o nosso sistema de baterias para alimentar um barco, substituindo o motor de combustão. Qual a finalidade? Nós temos aqui um unifilar mostrando um gerador e um conversor de frequência alimentando uma carga. Quando eu tenho um pico de corrente que é demandado da minha carga, inevitavelmente essa corrente ela vai ser solicitada diretamente da minha alimentação, que pode ser um gerador diesel ou pode ser a própria rede. E isso vai o quê? Causar um desgaste mecânico, causar a quebra da proteção, causar, obviamente, um pico de tensão, um pico de corrente no meu sistema. Se eu utilizar a minha barra e acoplar exatamente esse componente, um equipamento semelhante ao inversor frequência, diretamente conectado a um sistema de baterias, o que acontece? Quando é demandado um pico de corrente, a minha bateria ela vai suprir a necessidade. Então significa que eu vou tirar a carga do meu gerador
e a bateria vai automaticamente assumir essa funcionalidade. Isso aqui é um sistema de barramento comum. Então aqui eu tenho no meu sistema de barramento comum, eu tenho a minha ponte retificadora que vai alimentar um barramento DC, e no meu barramento DC eu vou ligar um sistema de baterias que vai suprir a necessidade de qualquer pico. E caso haja um blackout, ou seja, haja uma perda na alimentação, o meu sistema de bateria vai garantir que a operação vai continuar. Isso aqui é um sistema de bombeio, tá? Tem duas bombas, pode rodar. E não, roda. Essas duas bombas, eu tenho um inversor de frequência que fica diretamente conectado no meu barramento DC. Então significa o quê? Caso haja um corte no meu sistema de alimentação, ou seja, eu não tenho energia nos inversores de frequência, automaticamente o meu sistema, que está conectado a baterias, vai assumir e ele próprio vai debitar a energia necessária no barramento DC para continuar movimentando. Estou terminando. Imagina aqui um exemplo de uma misturadora de açúcar. O que acontece? Eu tenho um inversor de frequência que está movimentando a minha misturadora e há uma perda de energia. Quando existe uma perda de energia e o açúcar está rodando, o que é que acontece? Ele solidifica, fica tipo concreto. Então tem que ir com esse martelo para tirar o açúcar que vira concreto. Então qual é o desafio aqui? É garantir que em caso de perda de alimentação, o meu sistema de baterias vai alimentar o meu barramento DC e vai continuar realizando a mistura do açúcar e evitar que ele solidifique. Hi, and welcome to the Drive School. Today we are going to take a brief look into battery backup for power supply. Let's say you have a factory or a process equipment which is quite sensitive to power blackouts. Uma aplicação que é sensível a blackout. It could be plastic extruders, but you don't want this situation. If you want a power backup and you want to use batteries, how big batteries is needed and what voltage? 50 volts aqui. Actually, there's many ways to do this, but if you use a DC converter, you can actually use almost any battery voltage. The factory runs now powered by the city. Ela está alimentada pela rede. We have connected on the DC bus está rodando, né? DC to DC converter with two small batteries. The battery voltage is not more than 50 volts here, which is not much. However, the DC converter can easily convert this into a higher E ele tem que gerar a 600 volts. What happens when the power supply from the city fails? Ele tira a energia. Now you don't have any AC grid anymore. Mas o motor continua rodando. However, your factory is still running. You still have a e as baterias estão produzindo 600 volts a partir de 50. Is running happily. O motor roda normalmente. Então não há, como se diz, interrupção do meu processo. What happens if you lose the battery power then? Se ele desconectar, óbvio que ele vai parar. Só para terminar, pode rodar. Essa é uma aplicação também comum e aqui vocês podem ver, eu não estou rodando um motor elétrico, pode apertar. Chama-se Grid Converter. Substituição, por exemplo, de um gerador diesel. A economia comparada ela é substancial. Então eu tenho o quê? Eu tenho um inversor de frequência que está gerando energia para toda uma planta. Isso é uma linha, ela veio da China e a frequência dessa linha era 50 Hz e o cliente necessitava de converter para 60. Tá? Ou poderia trabalhar com um gerador, mas aqui ele trabalhou com o inversor de frequência. Para vocês terem uma ideia, uma aplicação naval, que é bem comum isso aqui, um gerador diesel, ele para alimentar uma embarcação consome cerca de 1000 litros por dia. Então é algo que é bem dispendioso. E aqui eu tenho o quê? Um inversor alimentando tudo. Motor, PLC, servomotor, torre de resfriamento, tá? E vocês dizem, mas os outros também podem. Não, os outros podem,
Só que o inversor, ele tem capacidade de proteger o meu sistema. Ele tem a capacidade de romper a proteção fusível de acordo com a necessidade do cliente. É isso.